Olá, boa noite. As imagens que acabamos de acompanhar dão uma pequena amostra do estrago e dos transtornos que as fortes chuvas desta quinta e manhã de sexta-feira causaram em algumas cidades da nossa região. Ao longo da edição de hoje do Noticidade, vamos mostrar os reflexos de toda esta situação. Começamos por Sorocaba, onde uma das principais vias da cidade precisou ser interditada por conta do grande volume de água. A imagem feita de um dos pontos mais altos da cidade impressiona. No início do dia, o Parque das Águas estava mesmo debaixo d'água. Do topo também foi possível ver a Avenida 15 de Agosto, que parecia outro rio ao lado do Sorocaba. Os bairros próximos ficaram completamente alagados. As fotos enviadas por um telespectador mostram o nível que a enchente chegou em casas e comércios do Jardim Maria do Carmo e Abaeté. A principal artéria do trânsito da cidade, a Avenida Dom Aguirre, ficou assim com pouco mais de 3 horas de chuva. O rio Sorocaba transbordou também neste ponto. A via ficou interditada durante a madrugada. Isso refletiu no trânsito pela manhã. O sentido centro da Avenida São Paulo parou. E na rua Comendador Oeterer, na região central, mais dor de cabeça para o motorista. A circulação de veículos voltou ao normal depois das 8 da manhã, mas a sujeira ainda estava visível. Problema mesmo tiveram os moradores do Parque Vitória Régia. As ruas abaixo do nível do rio ficaram alagadas e a água entrou em muitas casas, como aconteceu com a Tielen. Pertences foram colocados ao lado de fora e o que ficou dentro ou foi atingido pela enchente ou teve de ser levantado. Todas as vezes que chove, tem um esgoto aqui na frente que ele volta a água e a água entra dentro da casa da gente e a gente perde tudo. Simplesmente perde tudo e não tem mais o que fazer. A gente cansa de comprar e cansa de perder. A gente vai verificar agora a situação dessa outra casa, que é a casa da Geice, que a água está ainda mais alta aqui. Eles tiveram um problema durante a noite, porque o pai dela, ele tem deficiência visual, está aguardando uma cirurgia de catarata e foi bem difícil para eles, para tirar o pai daqui durante a noite e ainda hoje pela manhã. Vamos ver como é que está a situação por aqui. A gente está vendo aqui dentro que a família da Geice precisou levantar todos os móveis aqui, teve que fazer uma bagunça na casa para conseguir salvar alguma coisa, colchão, roupas, roupa de cama. O guarda-roupa aqui está praticamente perdido, né, Geice? Como é que fica a situação para vocês que vivem esse problema da enchente em casa? Para a gente é difícil, né? Porque eu também tenho uma filha e tenho meu pai idoso. Está super mais complicado para a gente. Toda vez que acontece isso, a gente perde tudo que tem. O prefeito Antônio Carlos Panunzio visitou a área para mostrar solidariedade aos atingidos, mas ouviu cobranças. Todo mundo aqui passa por isso direto, tá? Quando chega ali na frente da minha casa, acomoda para lá um pouquinho, aqui já deu inundação total. Ele disse que uma das soluções para as famílias é a mudança para outra área mais alta e que isso pode acontecer através do cadastramento que a Defesa Civil está fazendo para programas habitacionais. A gente vê a possibilidade de encaixar o que for possível de moradores dentro das regras que não são nossas, são as regras do próprio governo federal, questão de renda, né? Para esses conjuntos. Quem também esteve no local foi o diretor do SAI, Rodrigo Maldonado. Ele falou que o volume de chuva foi grande e as comportas da represa de Itupararanga precisaram ser abertas. O volume nas cabeceiras, lá na represa, foi muito alto, foi muito grande. E aí a represa precisa liberar água, né? Dentro do controle deles, até por medidas de segurança. O coordenador da Defesa Civil, Roberto Montgomery Soares, orienta a população em caso de novos temporais. A pessoa deve colocar os seus pertences na parte mais alta, aquilo que for possível, evitar utilizar veículos que estejam na água, levar para um local mais seguro e não ingerir alimentos também que tenham sido contaminados pela água. Andar na água sem estar devidamente protegido com uma bota é também um risco que as pessoas devem verificar para não assumir nenhum problema de saúde como uma leptospirose. E olha, ainda em Sorocaba, a Guarda Civil Municipal salvou um menino de 14 anos que estava sendo levado pela correnteza no córrego Lava Pés.
O adolescente que você vê aí na foto estava em um local de difícil acesso e foi salvo porque se agarrou a um galho de árvore. Depois, o menino foi levado ao PH da Zona Leste para atendimento médico com algumas escoriações pelo corpo. Detalhe, o jovem fez aniversário ontem mesmo, ou seja, nós podemos dizer que ele ganhou de presente a própria vida e nasceu de novo. Em Jundiaí, moradores também sofreram com a chuva. De acordo com a Defesa Civil, entre a noite de ontem e a manhã de hoje, o volume de chuva foi de 147 milímetros. Isso era o esperado para 18 dias e é considerado a maior média dos últimos 10 anos na cidade. A Defesa Civil atendeu 67 ocorrências, 19 casas foram interditadas e 57 pessoas estão desalojadas. E foram registrados alagamentos em 5 bairros. Houve deslizamentos em 8 e 2 estradas foram interditadas, mas a situação já foi normalizada. Felizmente, não houve feridos. A noite de quinta-feira em São Roque também foi de temporal. Em 6 horas de chuva foram registrados 157 milímetros, o esperado para 4 meses. Moradores e até a prefeitura paralisou as atividades e voltou às forças para colaborar com a população. Passado o susto, é hora de limpar a casa, a rua e contar com a solidariedade de amigos e vizinhos. Tudo que sobrou do Jorge foi este móvel. O restante, a chuva levou. Ele mora nesta casa com a mãe e a filha e as retirou até que a situação ficasse mais tranquila. A gente está na enxada, do jeito que vocês estão vendo aí, nós estamos tentando pelo menos a casa ficar limpa, né, para jogar um colchão, alguma coisa, que se derem algum colchão, alguma coisa à prefeitura, para a gente jogar e dormir, porque eu, você está vendo, tenho nada. O que me sobrou foi essa estante e as camas sem colchão, sem nada ali. Tristeza também na casa do Maurinei, que perdeu tudo, menos o apoio da comunidade na limpeza do local. A roupa da gente, armário, televisão, foi tudo para água abaixo, foi tudo, destruiu tudo. Veio de uma hora para outra, de repente, de madrugada. Eu e minha esposa, meus filhos, estão sem dormir até agora, desde ontem. Em meio a tanto transtorno, para Vanessa, a esposa do Maurinei, o bem mais precioso, a chuva não levou. O importante é a gente estar vivo. Se a gente olhar para fora, tem um monte de gente que perdeu família. Casa caiu por cima, tem gente que não sabe se criança está subterrado. Então a gente tem que dar, graças a Deus, a saúde, da vida da gente. O grande volume de água também não deu trégua nesta residência. Victor Hugo perdeu o carro, que estava estacionado na garagem. A água não chegou a invadir a casa, porque eu coloquei umas madeiras ali e essa casa um pouco mais alta. Mas o resto, o prejuízo maior foi o carro mesmo. O carro já era. No bairro Guaçu, a ponte que fica na Rua dos Ciprestes caiu. A força da água também fez com que a lateral desta marginal, na Avenida Antonino Dias Bastos, cedesse. A chuva também atingiu este centro de saúde. Além de equipamentos danificados, a maior perda foi em medicamentos. Um prejuízo de aproximadamente R$70 mil. A farmácia não vai conseguir funcionar do jeito que sempre funcionava na segunda-feira. A gente vai transferir toda a entrega de medicamentos para o andar de cima, assim como a vacinação para o andar de cima. Fora a descontaminação de todo o posto, limpeza do posto, né, que está cheio de barro, né? Voluntários se uniram em uma força-tarefa para separar o que é possível ainda ser utilizado. Eles também se organizaram no ginásio de esportes da cidade para receber doações de roupas e alimentos. Todos os levantamentos, todas as casas que foram invadidas, fazendo levantamentos das pessoas, parte de alimentação, infraestrutura básica, materiais de higiene, colchão, tudo isso nossa equipe já está disponibilizando às pessoas, às famílias. Chuva forte também em Campo Limpo Paulista, onde uma menina de 11 anos, após ser soterrada, foi salva por policiais militares e um vizinho. Sobre este assunto, nós falamos ao vivo com a Alessandra Cunha, que também apurou essa história. Boa noite, Alê. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Olha só, a casa da Kailane Watanabe fica no bairro Botujuru. Um barranco teria desmoronado e atingido um dos cômodos da casa, justamente onde estava a menina. A mãe e outras 2 crianças também estavam na casa, mas não foram atingidas. Um vizinho da família logo chegou e a PM prestou os primeiros socorros. A menina foi hospitalizada, já teve alta e, felizmente,
gente passa bem. Além disso, outros bairros também foram afetados pela chuva em Campo Limpo Paulista. Entre eles, o Jardim Marquete, onde os moradores tiveram as casas alagadas e precisaram ser retirados de bote pelo Corpo de Bombeiros. A Prefeitura calcula os prejuízos, então, por enquanto, descarta aí o estado de emergência na cidade. Volto com você, Fernando. Ale, muito obrigado pelas informações. A Polícia Militar reuniu em Sorocaba os organizadores das manifestações que devem ocorrer no próximo domingo na cidade para protestar contra a corrupção. A ideia é fazer o planejamento das ações dos manifestantes. A convocação, mais uma vez, foi feita pelas redes sociais. Em Sorocaba, milhares de pessoas confirmaram a presença pela internet. A concentração do ato está marcada para as 4 horas da tarde na pista de caminhada do Campolim. A intenção do grupo é percorrer uma distância de aproximadamente 500 metros até a sede da Justiça Federal, onde deve acontecer a maior aglomeração de manifestantes. O tráfego na Avenida Antônio Carlos Comitre será interrompido durante a manifestação. Uma reunião para discutir o planejamento do ato foi realizada entre a polícia e organizadores. A população de bem que quer vir, pode vir tranquila, pode trazer a família, que tudo vai correr bem, tudo pelo bem do país. Agora é a hora da gente acreditar no que a gente está lutando e mostrar que a gente quer um fim de corrupção e que a Polícia Federal, que a Justiça Federal tem o apoio da população. O Partido dos Trabalhadores em Sorocaba, contrário à manifestação, decidiu não realizar mobilização simultânea ao ato, o que poderia gerar conflitos. A decisão foi confirmada por um representante do PT, que também esteve reunido com a polícia. Eles só tinham marcado antes, né, e nós marcamos mais para o dia 18, né, que o dia 18 sim vai ser um movimento nacional e aqui em Sorocaba pode ser que venha a ter também. O objetivo nosso principal é não misturar as manifestações. Nesse sentido, eu acredito que o clamor que nós fizemos no sentido de não haver a manifestação no mesmo dia, no mesmo horário, eu acredito também que foi atendido por eles. Então, mas o que a gente espera realmente é que haja essas manifestações, todas elas sejam perfeitamente equilibradas. Uma idosa de 65 anos foi detida com mais de 40 cartelas de medicamentos ilegais no quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco, em Itu. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os remédios abortivos e para disfunção erétil estavam na bolsa da suspeita, que levaria tudo para a cidade de Santos. Ela foi encaminhada à Polícia Federal e permanece à disposição da Justiça.